Boa noite, estou muito feliz de poder convidar você a colar nesse espaço nosso aqui para conversar, para trocar uma ideia, para ter um tempo agradável. E hoje o Ibabe Jovem convida o nosso brother, meu brother, seu brother, Lito Atalaia. Você tá legal, mano? E aí, da hora tá aqui, da hora tá no seu programa, no seu talk show. Ó. E o Ibabe Jovem convida é um espaço onde a gente troca ideia sobre a arte que essa pessoa, no caso hoje, produz, compartilha, divide com a gente. Então hoje, a partir das letras das canções, a partir das propostas que ele traz, com as suas rimas, com a sua performance, que sempre é muito incrível, junto com essa banda maravilhosa, que está sorrindo ali atrás da máscara, o Fabinho sem máscara ali rindo, clima bem alegre, divertido, bem na vibe do rap, porque o rap é assim, né, mano? Eu acho que eu tenho, a minha visão do rap é que o rap é um som pra cima, é uma galera pra cima e é isso. Tá vendo? E essa primeira canção que o Lito vai compartilhar com a gente, depois a gente troca uma ideia com ele, ele fala um pouco mais com vocês. Essa primeira música me fez lembrar de uma passagem bíblica e de uma aplicação que eu ouvi há muitos anos atrás, que me marcou para sempre. Que é aquele texto que fala que Jacó, na tentativa de conseguir a bênção do seu pai, ele, ouvindo a sua mãe, acaba entrando num plano, numa estratégia. Ele era uma pessoa sem muitos pelos e o seu irmão Esaú era bem peludo e a bênção era do seu irmão. E ele, tentando enganar o pai, que tinha uma visão muito comprometida, já estava cego, veste o seu corpo com pelos de animais. Sua mãe vai lá, prepara um guisado gostoso, um rango bom, tira a pele do animal, o pelo, e coloca no corpo de Jacó. E Jacó vai até seu pai, fingindo ser Esaú, para assim conseguir a bênção. Eu estou sendo muito pouco detalhista, porque eu sei que a maioria de vocês já conhece essa história. Mas o interessante é que a Bíblia nos dá a entender que Jacó e o seu pai têm um momento ali muito afetivo. Jacó pensa que está falando com Esaú, e ele é muito afetuoso. É bem provável que ele tenha tocado Jacó. Mas quando ele toca Jacó, Jacó não sente a mão do seu pai. Porque entre a mão do seu pai e o seu peito havia mentira, havia fingimento. Havia pele que não era dele. E nessa tentativa de ser o que ele não era, para alcançar o que não era de direito dele, ele perdeu aquilo que de fato ele tinha, que era essa intimidade e comunhão com o Pai. E essa música fala um pouco sobre isso, com muito mais profundidade, de que a gente criar imagens, criar performances, fingimentos, só nos afasta da comunhão com o Pai. Então eu queria pedir para o Lito nos abençoar com essa canção, a gente vai trocar uma ideia. Lito Atalaia. Yeah! A gente queria começar trocando uma ideia e falando sobre um Deus que não lida com espelhos. Não lida com espelhos. Aí. Deus não lida com espelhos, não. Até podemos vê-los. Até podemos tê-los. Não, não. Yeah, yeah, yeah. Aí. Difícil é ser eu, então fiz um avatar pra falar do que eu quero, mas não posso falar. A vida do meu avatar é bem melhor do que a minha. Ele curte, compartilha, sorri e dá joinha. Fala o que eu não falo, logado todo dia. Atrás do login e senha reside a sabedoria. Intrépido, eloquente, fala muito, chega junto. Tem conhecimento e discute qualquer assunto. Ele diz que sabe tudo bem, é o que ele diz, mas todos veem que não tá tudo bem pelo que ele diz, porque ele ainda não é perfeito. Um problema persiste. Pro mundo isso é top, mas pra Deus isso não existe. Deus não lida com espelhos. Até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem pra quem viu você. E Deus não lida com espelhos. Até podemos tê-los, até podemos sê-los, mas não podemos vê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem, porque o meu eu holográfico que todo mundo tem não aparece no gráfico que Jesus Cristo tem. Porque o meu eu holográfico só ora e jejua, diferente do meu eu que todo mundo vê na rua. Mas Deus não lida com fantoches, não cai nesse seu truque. Não cria na versão que existe só no Facebook. Deus é bem mais profundo, não mora na sua crença. Deus não lê seus posts pra saber o que cê pensa. Deus não lida com espelhos.
até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem. E Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem. Eu construí ali o homem à minha imagem, semelhança que não é a minha imagem, nem minha semelhança, não é minha verdade. Não tenho dom de amar, não mostra o que eu sou, mostra o que eu quero mostrar. O perigo dessa imagem não é só pra quem vê ela, perigoso é quando eu mesmo acredito nela. Enquanto Deus podia tratar minha verdade, despisto Ele com minha religiosidade. Escondido na multidão, levanto a minha mão e Deus só me pedindo pra abrir meu coração, tentando me dizer o que eu não quero entender, que Ele lida com quem sou, não com quem pareço ser. Deus não lida com espelhos, até podemos, mas não podemos. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem. E Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem. Deus não lida com aquilo que eu projeto. Deus não lida com aquilo que eu invento. Deus não lida com o meu avatar. Deus lida comigo mesmo e com quem eu realmente sou. Deus não lida com espelhos, porque o espelho tem um grande problema, meu irmão. Aê. Ele reflete a sua imagem, mas não seu coração. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem pra quem criou você. Deus não lida com espelhos, até podemos tê-los, até podemos vê-los, mas não podemos sê-los. Espelhos são vazios, ouço o que eu tenho a dizer. Não tente criar uma imagem pra quem criou você. Não. Ano complicado, né não? Tempos difíceis. Mas eu gosto de separar um pedaço para falar sobre política. E eu gosto de política. E eu votei num cara e falei que se ele fosse um cara legal, eu ia falar dele por aí. Então eu sempre falo para as pessoas assim, ó. Sabe qual é o meu voto? Sabe como eu voto? Sim. Se você tem algum problema, ele pode resolver. Candidato ideal, ele pode salvar você. Ele faz boas obras, tem infraestrutura. Na área da saúde, ele ministra cura. Pavimenta sua rua que antes era de fel. Ele constrói estradas direto para o céu. É o melhor candidato, ele é o mais completo. Porque pra vida eterna só ele tem projeto. Nas comunicações ele é fenomenal. Fala várias línguas, ele é pentecostal. Ele não tem assessores, não usa de macete. Atende pessoalmente quem vai ao seu gabinete. Vota em Cristo Para presidente da sua vida. e vota em Cristo. Para presidente da sua vida. E vota em Cristo. Para presidente da sua vida. E vota em Cristo. Para presidente da sua vida. E vota em Cristo. Para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Para presidente. Ele é o
escuro. Tem boa intenção e bons planos pro futuro. É iluminação se o túnel for escuro. É edificação, fortaleza, ele é seguro. O nosso candidato oferece melhoria. Vida mais saudável pra sua vida todo dia. Na área da segurança, veja o que ele vai fazer. Milícias de anjos pra proteger você. Elejam ele pra sua vida. Assuma um compromisso. Se não for bom presidente, nunca mais comprei meu disco. Votem para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Para presidente da... Para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Para presidente da sua vida. Vem, 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 vai! Que é isso? Olha os caras, mano. Quero deixar claro que quando eu pensei no Lito, eu imaginei assim, fazer um som acústico, Na moralzinha. fazer um esqueminha assim, voz e piano. Aí começamos a trocar ideia, começamos a pensar em uns elementos legais aí para somar e deu esse som, essa sonzeira bacana demais. Obrigado, Lito. Antes da gente conversar um pouco sobre o que a gente cantou agora, queria que você tivesse liberdade de para quem está talvez tendo esse primeiro contato com você, Lito, faz quanto tempo que você está nesse movimento de, através da sua arte, da sua rima, da sua escrita, né, da sua voz, falar de Jesus, falar do Evangelho, porque eu sei que a sua pauta é muito grande, você trata de diversas questões, diversos assuntos, mas como você acabou de cantar sobre votar em Cristo, desde quando você tem se dedicado a essa tarefa, a essa missão, não sei como, a esse sacerdócio, não sei como você vê, e como é que você caiu nisso? Cara, eu canto rap desde 97, 98. Eu me converti perto do ano 2000 e decidi ir para a igreja sem cantar rap. Eu ia para a igreja sem o rap, porque eu achava que o rap não tinha nada a ver com a igreja, com Deus. Calça larga, bota, boné. Eu falava, Deus não quer isso, então eu vou largar disso. E quando eu conheci Jesus, eu entendi que Jesus não estava nem aí para o meu boné, ele não queria minhas roupas, ele não queria meus brincos. Ele falou, eu estou interessado no seu coração. Suas roupas, seus bonés, você pega para você, isso eu não quero. E eu entendi que o que eu fazia, eu achava que sabia fazer, era um presente dele para mim. E que eu podia usar isso para exaltar o nome dele. Eu lancei meu primeiro disco em 2002 e desde então tenho feito isso, entendido isso como missão de vida. E falo para os caras que para mim o rap era uma ferramenta para informar as pessoas sobre os problemas que existiam e falar, eu também passo por isso, estamos juntos. Eu digo que quando eu me converti, eu achei uma outra forma de usar o rap e falar, então, sabe aqueles problemas que a gente falava? Encontrei uma solução. E para mim é leve falar isso. Às vezes os caras, poxa, mas falar de solução no mundo tão... Eu falo, cara, para mim é leve, porque eu não estou falando que eu tenho a solução. Eu estou falando que eu conheço quem é a solução. Eu não tenho a solução dos seus problemas, mas eu conheço quem tem. E eu vim falar sobre ele. Então, para mim é leve, porque o peso não é meu. Eu apenas falo sobre alguém e eu entendo isso como estar no deserto e achar um copo de água limpa. E quando eu canto rap, quando eu vou para o gueto cantar rap, é como se eu estivesse voltando e falando para os meus manos que estão lá. Eu achei água limpa, vem comigo que eu queria mostrar para vocês. Para mim, o rap hoje é isso. E quando você fala que nós temos essa opção, esse direito, esse privilégio de colocar Jesus, ou de votar em Jesus, ou de escolher Jesus como aquele que vai guiar a nossa vida, como aquele que vai dirigir os nossos passos, como aquele que vai conduzir o nosso caminho, qual foi o Jesus que foi apresentado para você? Porque assim, a gente vai na caminhada maturando o nosso olhar, né? A gente vai aprendendo coisas novas, descobrindo outras referências, lendo, tendo experiências com Deus, e isso vai maturando, vai desenvolvendo, vai amadurecendo o nosso olhar. Mas o Lito que teve um impacto com essa ideia do Cristo, do reino de Deus, ele ouviu um Jesus. Ele conheceu um Jesus que naquele momento da sua vida foi o que abriu seus olhos e disse, é isso. Qual foi esse Jesus que apresentaram para você e por que isso fez sentido?
Cara, eu tava numa entrevista semana passada e o cara falou, então você esqueceu aquilo tudo do rap e foi para a igreja. Eu falei, não, eu fui para a igreja por causa do rap. O rap, eu cresci ouvindo rap e eu tinha o hip hop como um norte, assim. Eu falava, não, o rap é da hora. O rap fala para mim dizer não às drogas, o rap fala para eu estudar, o rap fala para eu cuidar da minha família, o rap fala para eu ser um cara responsável. E de repente, quando eu começo a crescer ouvindo esse rap, eu vejo que esse mesmo rap começou a falar para eu fumar, para eu beber, para eu me drogar, para eu andar armado. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não é essa mensagem que me trouxe aqui, que eu vim ouvindo, e um monte de gente veio ouvindo. Eu não acreditei no rap por causa disso. E quando eu chego na igreja, eu encontro aquele discurso lá. Não use drogas, não faça mal para os outros, não mate ninguém, não dê a outra face. Eu falei, é esse discurso aí, aquele discurso lá que o rap me falava e não fala mais. Quem é que fala isso? Jesus fala isso aí. E eu me identifiquei porque eu falei, é nisso que eu acredito. Se essa verdade que eu acreditava tem um dono, eu quero conhecer esse dono. Eu quero saber quem é esse cara, para eu não correr o risco de daqui a um tempo ele mudar de ideia, que nem o rap, e começar a me contar outra história. Então, para mim, encontrar no Evangelho aquilo que eu tinha para mim, falava, isso é um norte, isso é um jeito legal de se viver, foi reencontrar aquilo que tinha me trazido até ali e falar, mano, é nisso que eu acredito. Se isso tem um nome, se isso aqui se chama Jesus, se isso se chama ir para a igreja e colar com os crentes, é no que eu acredito. E esse Jesus, graças a ele, não mudou. E eu vi que aquela verdade que eu ouvia no rap antigamente, e que eu vi que muita gente fala na sociedade, muitas personalidades civis falam, eu entendi que ela realmente, essa verdade tem um dono. Existe alguém que falou isso primeiro e que disse, façam assim que é melhor. Então, eu me identifiquei com o Evangelho, não porque o rap me dizia uma coisa, eu me identifiquei com o Evangelho, porque aquilo que eu acreditava, eu encontrei na igreja e falei, é nessa parada aí que eu acredito. Uau. Foi muito louco. Muito louco. Para a gente ir para uma outra canção, Lito, se existe uma coisa que a arte sempre causa na sociedade, é estranhamento, porque a arte, normalmente, independente de qual seja ela, o cinema, a pintura, a poesia, ela transgride um pouco o senso comum, ela chacoalha um pouco. A arte, ela vem trazer questionamentos. Normalmente ela tem esse papel, essa função de fazer as pessoas repensarem o que elas acreditam. Quando você olha para a arte hoje, seja o rap ou qualquer outra arte que você tenha contato, qual você acha que é a maior contribuição que essas artes dão sobre Jesus? Por exemplo, eu li um livro de um dramaturgo e foi incrível a maneira como ele falou de Jesus sem ser cristão. Eu conheci um artista plástico que ele representou Jesus fazendo obras a partir dos marginalizados. Eu conheci... O que na arte, hoje, ou na sua trajetória, tocou o seu coração, mexeu com você e que te fez, na sua opinião, compreender melhor Jesus? Para mim, o que deixa latente o quanto a arte é especial e o quanto ela foi criada por Deus, é você enxergar o quanto ela transcende, o quanto ela independe do tato de quem está tendo contato com ela para ela existir. Acho que foi o Ezra Pound que disse que os artistas são a antena da sua geração. Então ele queria dizer o quê? Se você pegar em cada época da história da humanidade e ver o que estava acontecendo, você vai ver que os artistas estavam ou desenhando aquilo, ou cantando aquilo, ou pintando aquilo, ou escrevendo sobre aquilo. E para mim, esse link, ele se torna quase que impossível sem que haja algo maior do que o artista. Hoje, por exemplo, na igreja, a gente vê muita gente falando, eu não sou artista. E eu falo, cara, ser artista é trabalhar com arte, ponto. Você não é melhor que ninguém, você não é maior do que os outros. Quem trabalha com cana é encanador, quem trabalha com borracha é borracheiro, quem trabalha com arte é artista. Se eu decidir fazer arte e decidir que eu não sou artista, é muita prepotência minha, porque eu estou dizendo que eu sou maior do que toda a arte. E a arte não é ruim, a arte conta com inteligência, a arte conta com criatividade, isso vem de Deus. Eu estava esses dias gravando num grande estúdio aqui de São Paulo, onde grava muita banda sertaneja, e tinha um cara falando para mim, não é estranho para vocês que são da igreja fazer música que fala sobre amor? Eu falo, cara, na igreja eu vejo os caras falando que são casados com a mesma mulher há 60 anos, um cara desse não pode falar sobre amor? Agora você vê uma pá de cara aí cantando sobre amor, casa 12 vezes. Você acha que esse cara tem alguma coisa para ensinar para esse tiozinho de 60 anos sobre amor? Não tem.
A arte, ela vai transcender porque ela vai conseguir te explicar, vai conseguir te fazer sentir, vai conseguir te fazer enxergar coisas que independem, às vezes, até da sua... Eu estava vendo esses dias uma matéria sobre uma exposição no Louvre, e eu falei, essas 100 pessoas estão paradas olhando aquele quadro, e cada uma está indo com a cabeça para um lugar. E a cabeça dessas pessoas, a mente dessas pessoas não tem link nenhum, a não ser o do Criador delas. Então, até para onde a mente delas está indo, vai depender desse Criador. Eu não consigo enxergar a arte como algo que eu criei, eu inventei, eu domino e eu digo para onde vai. A arte existe. Se você falar para mim que Paciência, do Lenine, não é uma música que fala de Deus, eu conversando com esse rapaz ainda no estúdio, falei, toda vez que você fizer uma canção e falar sobre amor, amor de verdade, você está falando de Deus, queira você ou não. Não existe amor fora de Deus. Nem todo mundo que fala de amor está falando de Deus, mas se você está falando de amor de verdade, você está falando de Deus, brother. Porque Ele não criou o amor, Ele não parece amor, Ele é o amor. Então, isso transcende, isso é maior do que o que você está criando, o que você está desenhando. Isso já está lá, está posto. Você pode usar o que Deus te deu e fazer algo com isso, ou ignorar isso, mas está posto, independe da gente. Eu canto rap, eu comecei a fazer rap porque eu ouvia discos do meu pai, do Benito de Paula, e a rima no final das frases me chamava a atenção. Eu ouvi e falei, cara, ele combina as palavras sem querer. Acabou a música, começou outra, aí de novo. Falei, cara, que legal, ele fez. Aí na hora que eu peguei o encarte, todas as frases ele combina sem querer. Aí eu conheci a poesia ali, eu descobri o que era poesia, o que era rima. Isso foi maior do que o meu conhecimento, mas aquilo me chamou, aquilo me encantou. Então eu acho que o respeito à arte não é colocar lá acima de tudo, é entender que alguém maior do que eu pode criar algo maior do que eu e permitir que eu tenha contato com isso. A arte, para mim, é isso. Depois dessa aula sobre arte, ouviremos mais uma canção com o brother Lito Atalaya e essa galera top aí, por favor. Eu acredito em milagres, tá ligado? E hoje em dia, quando você vai cantar rap e colar na quebrada e falar de milagres, os caras tipo, mano, 2021, tio, o mundo tá de cabeça para baixo. Da hora que você lê essas paradas aí, mas hoje em dia não tem mais essa fita. E aí eu falo pra eles assim, ó. Aí. Só quem já viu um homenzinho torto endireitar seus passos entende bem esse caminho louco do verso que eu faço. Quem viu sua vinha, vinho agre, azedane, dane, vinagre, quis voltar atrás, entende o que é precisar de um milagre. Algo que muda tudo, mas não dá pra comprar. E ninguém vende porque isso só Deus pode dar. Milagres são feitos de pai, eu não aguento mais. Quase sempre entregues a quem só tem fé e nada mais. É precisar de algo que parece inalcançável. Correr atrás, crendo com fé que é inalcançável. Falar com Deus de longe, sabendo que Ele tá perto. Orar em meio à multidão, sozinho no deserto. Mesmo que não queira entender, a vida ensina que salvação não vem de lado nenhum, ela vem de cima. Eu sei que nesse mundo parece antiquado, mas creio que um milagre pode mudar esse quadro. Acredito em milagre, a minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus importa com você. Frente ao impossível, diante do inalcançável, veja o que Ele pode fazer. Diz o quê? Milagre só Deus pode fazer. Era uma vez um menininho louco que fazia os rap, fazia uma rima em cima do boom e do clap. Um mano desse mano louco colava na igreja. O mano foi também e disse amém, que assim seja. O sonho desse mano era que essa sua rima mudasse a vida de outros mano e outras mina. Um sonho que ele tinha guardado, um segredo. Um dia ele contou isso pra Deus e sentiu medo. Será que esse Deus vai entender isso que eu sinto? Será que ele vai ver que quando eu falo eu não minto? Será que ele vai lembrar do que eu vim dizer? Ele se perguntava o que esse Deus vai fazer. Então o Deus que ele confiou ouviu orar, e depois que ele orou decidiu abençoar. Ele sonhava em gravar, quem sabe um dia vai saber. E esse mano tá aqui lançando o 7º CD. Acredito em milagre, eu acredito sim. A minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus importa
fez o céu, a terra e o infinito. E meio a isso fez você e te ama. Eu acredito, acredito num mundo que não tem tempo pra nada. Ele se importa com você, não te troca por nada. Nem prata, nem ouro, petróleo, o que for. Acredito que pra ele você tem bem mais valor. Então, olha você pra você mesmo e acredita que ele deu a vida pra você ter sua vida. Ó que vida, mesmo que não acredite, ele fez. Se fosse preciso, ele faria outra vez. Mas não, não precisa, você já tá são e salvo. O perdão foi disparado e a sua vida era um alvo atingido em cheio pra que o plano se deflagre. Viagem, não, não, eu acredito em milagre. Acredito em milagre. Eu acredito sim. A minha própria vida é um milagre. Eu venho te dizer, Deus se importa com você. Frente ao impossível, diante do inalcançável, veja o que ele pode fazer. Milagre só Deus pode. Diz mais uma vez, ei. Eu acredito em milagre. A minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus se importa com você. Frente ao impossível, diante do inalcançável, veja o que ele pode fazer. Milagre só Deus pode fazer. Ele faz. Eu lancei uma canção há alguns dias com a minha irmã Thalita Barreto, que fala sobre a fé de um homem pequeno. E nessa canção eu queria dizer que eu me enxergo em você. A gente é pequeno, limitado, falho. E existe um Deus que cuida da gente, gosta da gente, apesar da gente. Essa canção é sobre isso. Sobre o que acontece todo dia com todo mundo. E sobre como tudo está sob controle de Deus. Sobre o quanto acreditar que o céu não está em crise é importante para seguir. Se liga aí. Meu mano Gé, meu mano Léo, meu mano Joe, e o Pinho tá na casa. Aí, nada diz. Nada é impossível ao Deus invisível, mas real. Ele é real. Tão real. Nada é impossível ao Deus invisível, mas real. Tão real. Mova-se, foi ordem do DMN, mas tem que ser agora que o depois não tá na mão. Curve-se, foi a ordem da sirene. O Fode obedeceu, cruzou a mão, deitou no chão. Negão, deixa eu te falar uma fita. O que pra alguns protege, pra outros nem facilita. O jogo é bruto, irmão, às vezes a cena é triste. Racismo que alguns sofrem, outros dizem que nem existe. O segurança do mercado não entende. A minha cor não é motivo pra ele me seguir. 400 anos lutando, chamam de mimimi. Hey boy, o que você está fazendo aqui? Enquanto João Pedro tem que correr no morro. Correr pra quem se você corre de quem é o socorro? Quantos outros dos nossos nos fundos desses mares? Quantos outros quilombos? Quantos outros palmares? A nossa luta não é contra quem não nos quer bem. A nossa luta, irmão, não tem que ser contra ninguém. A nossa luta é a favor. Quem for contra, por favor, guarde o ódio. Aqui se luta com amor. Não tem quem me convença de andar pelo contrário. O preconceito é nosso esqueleto no armário. Todo mundo tem e todo mundo sofre. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo sofre. Andar plantando a paz é uma escolha de quem decidiu nunca sucumbir para a maldade. Acreditar o amanhã é uma folha pra pintar com a gentileza e não riscar com a vaidade. Eu acredito, o ser humano é bom. Se me perguntar por quê, vou dizer porque sim. Nunca fiz nada pra merecer o perdão. Mesmo assim Jesus que é bom decidiu sorrir pra mim. E ele é real, ele é tão real que faz o bem viver nos homens nesse mundo mal. Você quer ser luz e manda bem, então que mande a fé de um homem pequeno pode ser grande. Impossível ao Deus invisível, mas real. Ele é real. Tão real. Nada não. Nada é impossível ao Deus invisível.
ele é real. Enquanto você cantava a última canção e você cita o João Pedro, e na hora eu me lembrei que os meus 2 filhos se chamam João e Pedro. E é muito especial, Lito, quando você fala de racismo, fala de preconceito, fala de uma dor e de um medo que é presente e que é constante na vida de tanta gente. Ensinar seu filho a desviar de corpos, ensinar seu filho a correr da sirene, ensinar seu filho a andar devagar, porque você pode ser considerado alguém que está fugindo ou tentando pegar alguém. E eu sei que você fala sobre esse assunto, que você conversa sobre isso. E eu queria ser bem pontual para a gente não se alongar muito, porque a sua música já disse muito. Mas de que maneira, Lito, a arte te ajudou e pode ajudar outras pessoas a, primeiro, entenderem o valor que elas têm, de que elas de forma alguma devem abaixar a cabeça, recuar, se esconder, achando que de verdade a cor da sua pele, a grossura do seu lábio, a textura do seu cabelo, que essas coisas de fato provam que ela é menos humana, menos importante, ou que ela foi criada para ser subalterno, para ser servo de alguém. Como que a arte pode ajudar essas pessoas a reencontrarem a sua estima, a reencontrarem a sua potência, a sua voz, o seu lugar no mundo? E de que maneira a arte também pode confrontar o racismo velado, o racismo chamado estrutural, institucional e por aí vai. Esse racismo que as pessoas reproduzem sem às vezes se darem conta de que elas estão fazendo isso. A piadinha, o comentário. Como que a arte pode ajudar nesse processo? Eu acho que ajudando as pessoas a se perceberem. Eu, até um tempo, lidando com pautas como racismo, preconceito, diferença social, eu notei que eu olhava pela minha janela. Eu sou negro, moro num país muito racista, então eu sei o que é o preconceito contra os negros. E eu vi que eu não olhava para a janela do meu vizinho, porque mulheres no Brasil também têm uma situação difícil. E eu comecei a tentar olhar as outras janelas, apesar da minha ser complicada, falar, mas eu preciso olhar outra também. Tem uma frase que os rappers gostam de repetir, que é a de que, falando sobre os negros, nós queremos justiça, agradeçam, porque a gente não quer vingança. E eu penso que quem ouve essa frase e se ofende, quando eu comecei a olhar para outra janela, eu falei a mesma coisa que eu vi uma mulher falando, poxa, eu trabalho na mesma função, me formei e recebo menos. E eu ficar bravo com ela. Eu falo, quão insensível eu tenho que ser para eu não entender a dor dela. E aí eu comecei a me questionar sobre o que faz o cara que diz que o negro é pior, o que faz esse cara fazer isso? Por que ele faz isso? E eu descobri que tem gente que faz isso sem querer. Por mais que isso doa, faz. Quando eu falo que o segurança do mercado não entende que a minha cor não é motivo para ele me seguir, eu estou lembrando de várias vezes que isso aconteceu, mas não foram só seguranças brancos que me seguiram no mercado. Então, eu passei a acreditar que o que eu tenho que fazer é fazer as pessoas que são como eu, que sofrem, se enxergarem e não se verem menores do que as outras, mas fazer com que quem age assim tenha o direito de dizer, você faz isso porque você quer? Ou você não percebeu o que você está fazendo? E eu aprendi isso com o meu pastor Nano, e eu gosto de acreditar que as pessoas são boas. Ele falava uma parada, Lito, tem muito mais pessoas boas do que más no mundo, porque o mal é muito forte. Se tivesse mais gente mal, já estava tudo acabado. Tem muita gente boa, mas as pessoas se deixam enganar muitas vezes. Então eu prefiro olhar para 10 caras que estão aqui te fazendo mal e perguntar para cada um dos 10, você está fazendo isso por quê? E não pegar um e falar, eu vou punir todos. Eu aprendi a olhar para o cara que tem preconceito, que discrimina, e falar, eu preciso ouvir porque ele está fazendo isso. Se ele falar que ele está fazendo porque ele quer, aí ele é esse cara de quem eu estou falando.
Mas se ele não está fazendo isso porque ele quer, assim como eu quero ajudar outros negros, eu quero ajudar mulheres, eu quero ajudar pessoas que estão sofrendo isso, eu quero ajudar esse cara a sair de lá. Eu quero falar, então sai daí. Não segue o seu irmão negro no mercado, porque ele não é pior do que você que está trabalhando aí no mercado. Ele é igual você. E todo mundo que está aqui é igual a ele. Não segue ele. Eu quero poder olhar para o policial negro, e entre os negros a gente fala muito isso. Se tiver um policial branco e um negro, às vezes eu prefiro ser enquadrado pelo branco. Porque às vezes o policial negro, por ser negro como ele, quer mostrar que ele é um negro diferente, um negro... Eu quero poder olhar para esse cara e falar, não faz isso comigo, cara. Não me trata pior do que você. Eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você. Eu sou igual a você. Isso que você está fazendo comigo, você está fazendo com você. Eu quero poder acreditar que as pessoas precisam de alguém para abrir-lhe os olhos, como alguém abriu o meu. Como o rap me ajudou, como o Racionais me ajudou. Moleque lá na escola, vendo os caras falar, ele é mais preto do que eu. 2 pretos. Mas você é mais preto do que eu. E aí, de repente, eu ouço um cara falando, eu tenho orgulho de ser preto. Eu quero ser cada vez mais preto. Eu falei, mano, é isso aí. E aí, agora os dois, um não fala mais isso do outro. Os dois têm orgulho de ser o que são. Eu quero poder ser esse cara que ajuda as pessoas a se enxergarem, mas que olha para aquele cara que está falando da maldade e fala, meu, faz isso não, mano. Não seja assim. O Gog tem uma canção que ele fala, toda vez que a gente fala sobre cotas, o opressor ameaça recalçar as botas. E esse cara que está com ódio pronto, só esperando algum gatilho para ele disparar, eu não posso fazer nada por ele. Mas eu não posso olhar todo mundo que comete um erro, que um dia não olhou para a janela do lado, como eu já fiz, e apontar o dedo e falar, não, você não tem direito. Eu preciso conseguir olhar para esse cara, fazendo como você falou, ensinando os nossos filhos a andar diferente, a ser diferente, a pensar diferente, a enxergar maldade quando as pessoas estão olhando para eles. Mas eu preciso olhar para esse cara e falar, por que você está fazendo isso? Eu preciso ouvir dele. Eu aprendi que eu preciso dar essa oportunidade dele me dizer por que ele está fazendo isso. E eu só posso virar minhas costas se ele disser, eu estou fazendo isso porque eu quero e eu quero ser assim. Aí eu posso falar, então tá bom, seja assim. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas pode olhar e falar, não, eu não sabia que eu estava te fazendo mal. Não, eu não sabia que você enxergava que eu te sigo toda vez que você entra aqui no mercado. Eu não sabia nem que eu fazia isso com você toda vez. Eu não tinha notado. Mas agora que eu notei, eu quero mudar. Não por causa de mim. Porque vai entrar um outro negrinho ali e você vai fazer com ele também. Para de fazer isso. Para de ser assim. Eu acho que a arte, ela pode mudar as pessoas, ela pode transformar as pessoas. E eu quero poder ser alguém que ajuda a fazer isso. Tem uma frase do Tupac que eu acho muito louca. Que ele fala que... Um cara pergunta para ele, você acha que você vai mudar o mundo? Ele fala, eu não vou mudar o mundo, mas eu quero ser o cara que aciona a mente do cara que vai mudar o mundo. E eu quero que a minha arte, a minha música, a minha obra possa ajudar pessoas a se transformarem e transformarem os outros para melhor. Pessoal, eu estou muito feliz, grato a Deus por esse tempo aqui com o Lito e com aquela galera que está me olhando com essa cara sempre simpática, festiva. Que a banda é de rap tradicional, entendeu? É isso aí. Pessoal da técnica, obrigado demais. Todo mundo, não vou citar nenhum nome que eu vou falhar, por mais que eu conheça todos aqui. Obrigado, pessoal aqui da banda. Fera demais. Não sei se o Doug vai brigar comigo se eu pedir para ele cantar uma última para encerrar. Espero que ele levante a mão dizendo que tudo bem. Segue o jogo. Então, mano, canta mais uma canção. Pode repetir uma, pode inventar uma com eles agora ali enquanto eu termino aqui. Vai lá, troca ideia. Tá liberado. Gente, obrigado demais. Esse foi o Babi Jovem Convida. Toda segunda-feira a gente está aqui no YouTube, às quartas-feiras no Instagram, com Leia e com Quarentena de Oração. Quinta-feira a gente está no Zoom, através da Blitz. Fica com a gente, caminha com a gente. Obrigado por ter tido esse tempo conosco hoje. E que essa canção, mais uma vez, possa te trazer alegria, esperança, insights. E tamo junto. Estou tentando falar meio na vibe do rap, mas eu não consigo. É nóis. Ele está inventando agora aqui, vai rolar. Eu creio num Deus que é fiel e real. Vai dar certo. Como diz o mestre Doug, vai dar certo. Meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Diz! Meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Fé, cê pode botar porque ele não falha, não desanda, não te
engana porque ele não falha. Pode botar fé, Joe, eu assino embaixo. Desfaz toda mentira, toda inveja e todo. Te livra do que quer tragar tua vida. Te limpa do pecado, te sara da ferida. De tudo que incomoda, mentira, intriga. Se necessário for, ele ressuscita porque ele é meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Ele é, sim, ele é fiel. Meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus. E vê se aguenta o sofrimento e fica firme. Eu sei que tá difícil aí, mas não desanime. Não esquece, a prece do justo tem valor. Esquece da dor e vê se lembra do amor que ele tem por você, pra sofrer, por você, pra morrer, por você, pra você não morrer. Ele creu em você, lembre tudo que ele fez. Acredita nele toda e toda vez. E nem precisa me dizer há quanto tempo chagas te perseguem, vão te corroendo. Cê nem sabe por que, né? Em quanto tempo inimigos te perseguem e anulam sua paz. Mas crê, somente crê que ele é e somente é. O eu sou, ele é o eu sou, ele honra a tua fé. Cada estreito, cada fase, cada briga tá contigo. Não acredita no contrário, que é mentira do inimigo. Teu Deus é bem maior do que o que está na tua frente. Olha pra barreira e guarda ela na tua mente, porque logo mais você pode testemunhar que ele agiu do céu e tirou ela do lugar. Porque ele é meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Oh, meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Mas é necessário pra você se levantar, esquecer o pesadelo da derrota e acordar. Conheço o Deus que fez um cego enxergar com lama e fez uma menina morta levantar da cama. Desperta desse coma ao que o mal te induz. Por você foi feito um sacrifício de cruz. Escute a palavra, entenda o meu relato. O preço já foi pago no passado, isso é fato. Enxuga a lágrima, não é mais tempo de dor. Vida em abundância é a promessa do Senhor, que tem misericórdia de quem ama sua lei. Conheço o Deus que fez um homem pobre virar rei, porque ele é meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel, meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Diz mais uma vez, diz o que ele é. Meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Meu Deus fiel, meu Deus no céu, meu Deus fiel. Glória a Deus, Valeu, galera. ele é fiel. Fiquem na paz. Boa noite. Até uma próxima. E Babi Jovem convida Lito, Joe, Fabinho, Léo, Jeff. Obrigado, galera. Deus abençoe. Tamo junto.